Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Desejo aí muita paz, muita luz a todos. Vou pedir aí os amigos espirituais que possam nos ajudar. Vamos mais um estudo aí de quinta-feira, de sexta-feira, desculpem, pelo Amigos do Caminho, né? Hoje é o nosso estudo de Evangelho. E o nosso tema da noite hoje é falar de Jesus e o perdão, né? Pegar, né, os textos do Evangelho, né, e estudar um pouco, né, sobre o perdão, que é algo que é tão necessário e muitas vezes tão difícil, né? Até hoje a gente colocou no Instagram e nos grupos aí uma mensagem aí dos companheiros espirituais acerca do perdão, né, falando um pouquinho, né, sobre essa questão de perdoar, né? E para a gente iniciar, né, o nosso encontro de hoje, né, que tem aí o gostinho do início de final de semana, vamos lembrar que essa questão do perdão ela acompanha a nossa trajetória evolutiva, né? Bem dizem os grandes espíritos que o perdão é o mais humano, né, das divinas possibilidades, né? A mais divina possibilidade de um ser humano é o perdão. Por quê? Porque o perdão, né, segundo a espiritualidade amiga, né, segundo os companheiros espirituais, ele é uma ferramenta evolutiva para o nosso nível atual de evolução, né? Ou seja, o perdão ele vai casar, né, com o nosso momento evolutivo, a nossa realidade espiritual. O perdão ele é feito para pessoas, né, que estão no nosso estado evolutivo, ou seja, aqueles que erram, que machucam, que se machucam, que ferem os outros, que se ferem, né? Então o perdão ele está dentro aí do nosso contexto, né? E no Evangelho, né, muitas vezes a gente vai ler o Evangelho, a gente vai estudar lá as passagens da vida do Cristo, nós vamos perceber que em muitos momentos Jesus ele vai ter oportunidade de lidar com a questão do perdão. Nós vamos ver lá quando Pedro pergunta para ele, né, até quantas vezes hei de perdoar o meu irmão, até 70 vezes 7. Nós vamos ver quando Jesus, né, ele constata para as pessoas que os pecados, que são as dívidas de consciência que as pessoas têm, estão perdoadas, né? Nós vamos notar na cruz, né, quando Jesus está lá, né, nos últimos momentos da sua encarnação, e ele fala: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então nós vamos perceber que o perdão ele é uma ferramenta, né, que Jesus vai utilizar muito. Apesar, né, se a gente for analisar um pouco mais profundamente, né, vocês vão perceber que Jesus em si, ele nunca perdoou ninguém, né? Ele mesmo perdoar, ele não perdoava, né? Ele dizia, né, Pai, perdoa, ele concitava as pessoas ao perdão, mas em nenhum momento Jesus, né, virou para alguém e falou assim: eu te perdoo daquilo que você fez contra mim. Tem uma passagem no Evangelho que fala, né, que o próprio Jesus fala que ele tem a capacidade de perdoar pecados, né, e que o Filho do Homem pode perdoar os pecados, né, mas vocês vão analisando isso, a gente vai perceber que ele está falando ali da capacidade do auto-perdão, tá? E por que a gente fala isso? Porque o perdão demanda ofensa. E só é ofendido, né, ou seja, nós só somos ofendidos por aqueles que estão no mesmo nível de sintonia que a gente. Então, para mim poder ofender o Cristo, eu deveria estar no nível de sintonia de Jesus. E eu não estou no nível de sintonia de Jesus. Então, nada que eu faça é capaz, em nenhum momento, de ferir o Cristo. Se a gente tiver uma analogia para a gente poder entender essa questão, é aquela coisa do pai com o bebê, né? A mãe com o bebezinho. O bebezinho cospe, urina, vomita na cara da mãe. A mãe não perdoa o bebê, porque ela não se ofendeu com aquele comportamento dele. Porque quando a mãe pega o bebê e tem ele nos braços, né, a mãe sabe que ela está ali com um ser potencialmente adulto, né? Um dia ele vai se tornar um adulto, mas que naquele momento ele não sabe o que faz. Olha que interessante, né? Então, quando eu pego o meu filho e ele me urina e ele tem lá meses de vida, eu não posso responsabilizá-lo, porque ele não sabe o que faz. Então, quando Jesus está na cruz e ele fala assim: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem, ele está comparando a humanidade, né? Porque ele está falando aquilo não é só para quem crucificou ele naquele momento, né? Ele está falando aquilo para todas as pessoas que depois da vinda dele na Terra o venderam por muito menos, o crucificaram por muito menos, né? E quando ele faz isso, ele constata, né? Ele fala para nós do nosso real estado espiritual, né? Ou seja, nós somos seres ainda inconscientes das leis divinas. Nós ainda, por mais que a gente se ache, né? Por mais que a gente ache que a gente é o especialista, ou o doutor, ou fulano, ou entendido, ou conhecedor, né?
Nós, aos olhos do Cristo, ainda somos seres que não sabem o que fazem. Porque se soubéssemos, né, não faríamos. Né? Ou seja, Jesus constata a infância espiritual da Terra. Né? Então Jesus nos olha como uma mãe olha um bebê. Então de maneira alguma o bebê vai ferir a sua mãe. Né? De maneira alguma uma mãe equilibrada, né, vai tomar qualquer ato, qualquer atitude do seu filho recém-nascido como algo ofensivo, algo que cause mágoa, que cause ressentimento. Por quê? Porque a mãe ela tem uma compreensão de que aquele ser que está ali, né, sob os cuidados dela, é, acima de tudo, um bebê. E Jesus age conosco no campo do perdão dessa forma. Então nada que a gente possa ter feito ofendeu Jesus de alguma maneira. Por quê? Porque Jesus sabe que o nosso estado espiritual, o nosso estado psicológico, o nosso estado íntimo, comparado com o dele, é um estado infantil, né? Um estado até mesmo de recém-nascido espiritual. Por isso, os grandes espíritos não perdoam, porque os grandes espíritos são incapazes de serem ofendidos pelas nossas ações infantis. Os grandes espíritos sabem muito bem o que esperar, né, das nossas relações, das nossas ações, das nossas questões, né? Então é uma coisa para a gente pensar. E aí, Silvio, beleza, amigo? Bem-vindo. Só vou abrir a porta aqui, tem uma pessoa muito importante batendo na porta aqui. Pega aí. Pra quem não sabe, a pessoa muito importante batendo na porta aqui, ó. Né? O meu gato, né? A minha gatinha. Né? Vem cá, dá um oi pro povo. Né? Se não abrir a porta pra ela na hora do estudo, ela não sossega. Então aqui eu fui lá abrir a porta lá. Né? Agora vai lá. Então, continuando, gente, nós estamos falando do perdão, né, à luz do Cristo. Né? Então, uma das coisas que nós temos que entender do perdão, em primeiro lugar, né, a gente falou essa parte mais poética do Evangelho, né, nós vamos tentar trazer um pouquinho para a nossa realidade atual. Né? O perdão é para seres como nós, espíritos iluminados. E aí, Alan? Bom, amigo, espíritos iluminados, espíritos redimidos não perdoam, porque eles não se ofendem. A ofensa está diretamente ligada, tá, à nossa capacidade de estar conectado com o ofensor. Ou seja, eu só posso ser ofendido por alguém que está na mesma sintonia que eu. Né? Um ser abaixo de mim não consegue me ofender. Um ser acima de mim não vai se ofender com as minhas ações, porque ele vai me tratar como uma criança que eu sou espiritualmente falando. Por isso os grandes espíritos não perdoam. Né? É muito famosa a história do Gandhi, né? Não sei se vocês já viram essa história, né? Que o Gandhi estava, né, poucos meses antes dele sofrer aquele atentado que ele morreu, né? Ele foi assassinado lá por um indiano disfarçado de um hindu disfarçado de muçulmano, né? Porque estava tendo lá uma disputa entre a Índia lá e o Paquistão. Né? E um hindu assassinou o Gandhi para poder forçar a guerra, porque o Gandhi trabalhava pela paz. E aí o Gandhi ele foi dar uma entrevista, né? Essa entrevista é fartamente documentada. Quando um repórter inglês, né, foi até a Índia conversar com o Gandhi, e conversando com ele, o repórter, né, fez um retrospecto da vida dele, todo aquele movimento que ele fez lá de libertação da Índia da Inglaterra, né, sem derramar uma gota de sangue, né, o movimento pacífico que ele fez lá, né, que convenceu a Inglaterra a sair, né, do controle da Índia sem guerra, sem violência, sem nada. E aí, né, em determinado momento da entrevista, lá, aquela entrevista, né, para um canal inglês, acho que era a BBC que estava fazendo, o repórter vira para o Gandhi e fala assim: Mahatma, o Gandhi que era muito fluente em inglês, né, ele viveu na Inglaterra há muito tempo, né, e ele pergunta: Mahatma, me fala aqui uma coisa, né, durante toda a sua vida você sofreu injúrias, calúnias, perseguições, violências, e você perdoou aquelas pessoas que fizeram mal para você, né? E aí o Gandhi, né, com aqueles óculosinhos dele lá, né, com aquela roupa que ele mesmo fazia, né, com o pelo da cabra dele, né, a cabra que ele levou para dentro do Vaticano uma vez, mas isso é outra história. O Gandhi, ele vira pro repórter e fala assim: eu não perdoo ninguém.
E o repórter, né, quase caiu para trás, porque ele fez aquela pergunta esperando que o Gandhi ia dar ali uma lição sobre o perdão, né, que ele perdoava, que ele era isso e aquilo. E o repórter ficou totalmente atônito, não sabia nem onde que fiava a cara. Tipo assim, como é que o Gandhi, que é o, né, o ser iluminado aqui, que o pessoal fala tanto, e ele falou que não perdoa ninguém. Aí o Gandhi olhou para ele com aqueles olhos simples, né, e falou assim: eu não perdoo ninguém porque ninguém nunca me ofendeu. Olha só a questão. O Gandhi, ele não perdoava porque nenhuma das ações que foram feitas contra ele, ele tomou por ofensa. Aqueles que me feriam, aí o Gandhi citou Jesus, falou assim, aqueles que me feriam não sabiam o que estavam fazendo. Do ponto de vista deles, eles estavam certos. Né? Aí nós vamos entender que para um espírito iluminado, e o Gandhi é um espírito iluminado, né? As ações de vida dele traduziram essa iluminação, não existe ofensa, porque ele não entende as ações daqueles que estão à volta dele, que são espíritos inferiores a eles, moralmente falando, como injúria, como ofensa. Porque ele tem uma compreensão do ser humano muito além, né, da nossa. Então, quando nós somos convidados ao perdão, quando Jesus trabalha a ideia do perdão, Jesus está falando para a gente algo que no nosso nível de evolução nós damos conta de fazer. Porque quando a gente passar desse nível aqui, o perdão vai ser desnecessário. Por que ele vai ser desnecessário? Porque eu vou parar de ser ofendido. Então, no momento em que eu deixar de me sentir ofendido, a necessidade do perdão vai desaparecer da minha caminhada. Que é o que acontece com os grandes espíritos. Os grandes espíritos, eles estão preparados porque eles nos conhecem, eles conhecem o meio onde eles vão entrar. Então nada que acontece aqui no plano físico para um espírito iluminado é surpresa, né? Eles estão dentro de um, vamos dizer assim, de um plano de controle. Eles sabem muito bem o que pode acontecer aqui. Eles sabem muito bem que entrando aqui e estando entre nós, o que vai acontecer? O fato do Cristo. Quando Jesus vem à Terra, Jesus sabia muito bem que o que a humanidade tinha para oferecer para ele era a morte e dor. Era a única coisa que os seres humanos tinham para oferecer, né? É muito interessante também no livro Francisco de Assis, né, uma conversa que o João Evangelista, antes dele renascer na Itália como Francisco de Assis, né, ele tem com seus seguidores no mundo espiritual. Né? Ele fala assim, olha, nós estamos indo, né, Jesus está mandando a gente como ovelhas no meio dos lobos. Então nós vamos chegar lá, nós vamos ensinar amor para eles, nós vamos falar de caridade, nós vamos curar as feridas deles, nós vamos servi-los, nós vamos ajudá-los, nós vamos dar exemplo de luz, mas o que eles vão dar pra gente vai ser violência e morte. Se vocês querem ir, né, saibam que é para isso. Os atos de amor que nós vamos trazer para eles vão tocá-los em algum momento do futuro, mas agora não. Porque o que eles têm para dar é violência, porque é a única coisa que eles têm. Eles só têm violência. Então, para cuidar deles, para dar exemplo de amor, nós vamos ter que nos submeter ao ambiente de violência que eles criaram. Quem quiser, já vá, né? Ou seja, reencarna sabendo. Né? Vocês vão dar o maior do amor de vocês para eles, mas eles vão ter o quê? Tapa na cara para oferecer para vocês, que é o que eles têm para dar. E os seus exemplos é que vão mudar isso aí com o tempo, e não é agora não. Né? Isso é o raciocínio do Espírito de Luz. Então, quando ele reencarna, ele já sabe, essa sociedade onde eu estou entrando aqui, são espíritos que não estão preparados para receber amor. Então o que eu der para eles, eles vão me dar de volta o que eles têm. E isso é uma troca, né? Que triste, hoje Jesus seria recebido diferente, talvez, né? Talvez a gente não matasse Jesus, igual o pessoal fala, que a gente ia matar Jesus de novo, talvez não. Mas que a gente ia ficar muito eu acho que a questão, né? Uma vez um amigo espiritual até falou isso. A gente não mataria Jesus, mas a gente ia ficar decepcionado com ele. Sabe por que a gente ia ficar decepcionado com Jesus? Porque a gente espera um Jesus que proteja as nossas opiniões, que defenda as nossas crenças, a nossa forma de entender. E o Cristo em nenhum momento valorizou crença, religião ou aparência externa, valorizava o ser humano. Então eu imagino que se Jesus tivesse encarnado hoje, né, e ele viesse aqui no Brasil, o primeiro apóstolo de Jesus ia ser o político mais corrupto do Brasil. Ele ia lá chamar o cara e falar, você vai ser meu apóstolo. E nós íamos horrorizar com isso. O segundo apóstolo de Jesus, né, ia ser uma pessoa totalmente desequilibrada em algum aspecto sexual, né, uma atriz pornô. Né. O terceiro apóstolo de Jesus ia ser alguém que tivesse cometido algum crime bem horrível, que todo mundo detestasse ele. Né, porque era o que Jesus fazia na época. Né. Jesus ele se juntava com as pessoas que eram mal vistas. Não porque ele queria só os mal vistos.
né? Também tinha os espíritos de luz no grupo de Jesus. Tinha lá os João Evangelista, tinha lá os Bartolomeus, né? Tinha lá as Maria de Magdala. Mas olha como é que a Maria de Magdala começou e como é que ela terminou. Então, a expectativa que nós teríamos com Jesus era um Jesus que ia atender a nossa vontade. E aí a gente ia se decepcionar, como os judeus decepcionaram. Porque os judeus queriam um Messias, e quando o Messias veio e não era o que eles queriam, eles rejeitaram o Messias. Então, se Jesus viesse hoje, e ele não fosse aquilo que a gente espera, né? Por exemplo, eu sou espírita, né? Então, eu quero um Jesus que só goste dos espíritas, né? Que fala que não, você está certo, existe reencarnação. Vocês que não acreditam em reencarnação, vocês estão tudo errado. Jesus não ia fazer isso, porque Jesus não veio aqui para polemizar. Né? Jesus ia focar talvez em outras coisas, eu ia ficar danado com ele, né? Porque ele não ia falar aquilo que eu esperaria dele. Então, o que acontece? Jesus é universalista. Então, Jesus ia amar o muçulmano. Talvez Jesus ia elogiar muito mais o cara que nem é cristão do que a gente que desacredita nele. Não duvido muito. Né? Talvez Jesus ia estar muito mais envolvido com pessoas que são até ateus, mas que vivenciam o evangelho na sua prática, né? Do que muitos de nós que falam de Jesus o dia inteiro e não praticam o que ele prega. Né? Demos exemplo que agora o Gandhi. O Gandhi era o hindu mais cristão do mundo. Né? Ele não acreditava na igreja, ele não era cristão no sentido religioso, né? Mas ele era cristão na vivência. Muito mais cristão que eu, queria ser um dedo do pé do Gandhi no quesito de cristianismo. Né? Então são coisas para a gente poder pensar. E essa ideia nossa do perdão, ela está relacionada com a nossa capacidade evolutiva. Que nós acreditamos, né? Jesus encarnado andando de avião pelo mundo todo, nós vamos ficar decepcionados, né? Fala, Jesus está gastando dinheiro dos outros. Mas Jesus ia para casa do Zaqueu. Né? Tem uma série, né, do Netflix aí que brinca com isso aí. Apesar que, né, depois eles provam que o cara não é Jesus nada, mas já tem umas coisas interessantes. Mas o que acontece? Por que o perdão é tão importante ser trabalhado? Porque o perdão é que nos prende ao nosso nível evolutivo inferior. Normalmente a nossa dificuldade de perdoar. Né? Porque o que acontece? Os espíritos inferiores são espíritos que não perdoam. Eles não perdoam não porque eles não são ofendidos, eles não perdoam porque eles não conseguem perdoar. Porque eles não admitem falha. Seja a falha do outro, seja a minha falha. Seja, né? Quando eu falo assim, eu não perdoo ninguém, né, tem até uma frase famosa do Dr. Bezerra de Menezes sobre isso, né? Ele fala assim pro companheiro lá, eu não perdoo. Aí o Dr. Bezerra vira para ele e fala assim, então se você não perdoa, então você nunca erra. Porque somente quem não erra pode se dar, né, ao direito de nunca perdoar. Né? Então, quanto mais eu tenho dificuldade de perdoar o meu irmão, mais eu tenho dificuldade de perdoar a mim mesmo. E aí nos planos inferiores nós estamos presos, né? Nós vemos o que acontece. O que é um espírito no astral inferior? É um espírito que não perdoa. Né? Duas características dos espíritos inferiores. E olha que muitas vezes nós estamos dentro delas. Né? Primeiro, ele não perdoa nem o outro nem a si. Né? Por quê? Porque ele vive preso à segunda característica, culpa. O espírito inferior, ele tem um problema com a culpa, porque a vida dele não deu certo por culpa do outro ou por culpa dele mesmo. E aí, ele se mantém num padrão espiritual baixo. Porque se culpar é falta de maturidade espiritual. Os espíritos superiores não têm culpa, eles têm responsabilidade, que é bem diferente. Um espírito superior, ele sabe que quando ele erra, ele errou por quê? Ele errou porque naquele momento ele era um espírito inferior. Né? Tem um texto no Livro dos Espíritos que eu gosto muito, que o Kardec pergunta isso para os espíritos. Né? Ele fala assim, olha, como que vocês olham para trás e veem os seus erros? Aí o espírito fala para ele assim, nós olhamos como na época que nós éramos crianças. Né? Nós erramos, mas o que nós éramos ali a não ser seres humanos simples? Olha como é que é o olhar do espírito, parece que é arrogância, mas não é não. Ou seja, os espíritos superiores, eles tratam os próprios erros como momentos de infância. Fala assim, ó, quando eu era criança, né? Tava até brincando outro dia contando pros meninos aqui, quando eu era menino, né? Eu tinha um cachorro lá que me encheu o saco lá, eu peguei o cachorro, mordi o rabo do cachorro, tinha 3 anos de idade, né? Peguei o raio, né? O cachorro não deve ter gostado, não lembro, né? Minha mãe que conta isso, né? Mordi o rabo do cachorro. Né? Hoje eu vou sofrer porque eu sou um maltratador dos animais? Não, naquela época eu era inconsciente, eu era criança, não sabia o que ele estava fazendo, não. Na minha cabeça foi muito justo, ele me mordeu, eu mordi ele de novo, é assim que funciona. Né? Eu ficar preso nisso, nossa, que eu maltrato os bichinhos, isso é sinal de atraso espiritual. Né? Então, o que é crescer espiritualmente? É ter senso de responsabilidade. A culpa
é sinal de imaturidade espiritual, ou seja, me culpar ou culpar os outros. Ah, por quê? Porque a Maria me abandonou, porque a Maria não me deu o que eu queria, porque a Joana me enganou, porque o Zé roubou minha casa, porque o Joaquim tomou meu dinheiro, porque o fulano de tal, porque isso, porque aquilo, porque culpa igual atraso espiritual. Todos os espíritos obsessores culpam alguém pelos problemas deles. Ah, mas porque ele me roubou, ah, porque ele me traiu, ah, porque não fui feliz, porque não tive a casa, porque não tive o emprego, porque não tive a chance. Culpar o outro é sinal de infância espiritual e maturidade espiritual. Os grandes espíritos não culpam ninguém, nem a si mesmos. Então quando eu aprendo a não culpar o outro, eu aprendo a não culpar a mim. E quando eu aprendo a ter responsabilidade, eu aprendo a respeitar a responsabilidade do meu irmão diante das escolhas dele. Que é o que os espíritos de luz fazem com a gente. Jesus deixou eu escolher o que eu quiser. Se eu quiser sair matando aqui, eu posso. Mas eu vou ser responsabilizado pelas minhas ações. Eu estou preparado para lidar com essa responsabilidade. Então é uma questão muito grande essa do perdão. Porque o perdão ele está ligado à forma como eu lido comigo mesmo. Tá? Quando Jesus fala muito de perdão, ele está dando para a gente o quê? Ele está dando um chá, ou um toque espiritual para a gente poder perceber o nosso... baixa sua bola, meu filho. Olha o seu estado evolutivo aí, ó, você ainda está preso nisso aí. Ó. Se você se ofende e ofende os outros, você ainda está no nível evolutivo muito inicial. E essas suas brincadeiras de criança, isso não me interessa nem me ofende. Por isso que Jesus do alto da cruz ele fala, Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. E quando Jesus fala de Pai, nós vamos lembrar que Pai para Jesus está onde? Pai nosso que está nos céus. Se o Pai está no céu, o Pai está o quê? Ele está falando com quem? Está com a consciência. Quando Jesus vira para aquela multidão que estava lá crucificando ele, sabendo que o que ele ia dizer ia ficar na história, e tanto ficou que nós estamos repetindo aqui agora, o que Jesus estava falando para a gente? Consciência de vocês. Não se apeguem ao que vocês estão fazendo agora. Não, vocês nem sabem o que vocês estão fazendo. Vocês são crianças. Para de sofrer por causa disso. Porque vocês me mataram, o que vocês fizeram, para com isso. Vocês são inconscientes. Cresçam. Quando vocês crescerem, vocês libertam desse sofrimento. É igual um menino que quebra o prato. Ah, meu Deus, quebrei o prato, acabou o mundo. Aí o pai olha, tá, quebrou. Você machucou? Presta atenção da próxima vez. Então, essa é uma grande questão do perdão. Porque às vezes a gente fala assim, é muito difícil perdoar. O auto-perdão é muito difícil. Por que o auto-perdão é muito difícil? Porque nós queremos ser mais do que nós somos. Porque nós não somos humildes. Porque a humildade é saber se avaliar no bem e no mal que ainda possuímos. Ou seja, no bem que é eterno. Você sabe quais são as minhas virtudes, o que eu tenho de positivo. E saber o que eu ainda não tenho. Então, normalmente, a gente não se perdoa porque a gente quer estar num nível que a gente não está ainda. Eu falo assim, mas eu não sou igual a Jesus, então não aceito, não quero, estou de birra. O universo não pode, eu não dou conta de fazer isso. Eu tenho um trem errado no universo, que eu sou vaidoso, eu quero ser o maior de todos. Se eu não sou o maior de todos, eu estou errando. E isso me incomoda. Então, o auto-perdão, ele é fundamental para a gente crescer. Porque quem se perdoa é porque se compreende, porque se aceita. A aceitação é uma das questões reencarnatórias do momento. O Lucas fala isso muito pra gente. Fala assim, a maioria das pessoas busca ser amado, ser aceito. As pessoas querem ser aceitas. Tá? E ser aceitos é muito mais do que condição sexual, do que condição financeira. Ser aceito é ser amado pelo aquilo que ele é. Não existe psicologia melhor que a filosofia de Jesus. Claro que não, Jesus é o cara que inventa esse trem tudo, Nós só copiamos e dividimos os ensinamentos dele entre os campos da ciência aí, mas Jesus é a fonte para nós aqui, pelo menos para nós no planeta Terra, que é o Cristo, Mas olha só, Jesus ele vai nos ensinar que a maturidade espiritual depende da forma como a gente lida com as nossas limitações. Porque o que é lidar com as nossas limitações? Saber, hoje eu não dou conta, mas amanhã eu vou dar. Hoje eu já não erro daquele jeito, ontem eu errei. E quando eu olho para trás e falo assim, ontem eu fiz besteira, mas hoje eu não estou fazendo. Deixando de lado as coisas passadas e seguindo em frente rumo às futuras. Tá lá nas cartas de Paulo, falava muito isso. Eu gosto dessa frase. Então, deixando para trás, errei, matei, roubei, tá lá. Tá? Hoje eu quero ser diferente. Tem as consequências das minhas ações. Beleza, vou enfrentar todas. Lembra do Zaqueu? Se eu roubei alguém lá atrás, vou devolver.
Se eu prejudiquei alguém, eu vou devolver. Mas ele não ficou lá choramingando sobre os erros dele, não. Ele continuou a vida dele. Senão ele ia chorar e ficar pedindo perdão e ficar lá naquela coisa lá sofrida, não resolve nosso problema evolutivo. Perdão é um grande desafio para mim. Venho dando alguns passos utilizando a gratidão para fazer a ponte entre mim e o perdão. Sim, a gratidão é tudo, né? Que vai nos ensinar e trabalhar esse perdão. Para se trabalhar o perdão, nós temos que aprender a entender o outro. Não existe perdão sem compreensão. Para compreender, eu tenho que sair do meu mundo e olhar para o meu irmão e ver os limites que ele tem. Porque muitas vezes a gente não olha nem para o nosso mundo interno, porque a gente fantasia uma realidade para a gente na qual nós somos perfeitos. E quando nós erramos, nós nos frustramos conosco mesmo. E aí a gente sofre. A gente sofre por quê? Porque nós queríamos estar numa posição X, tá? E aí o nosso erro nos mostra que nós estamos um pouquinho abaixo daquilo que a gente queria, né? E como eu gosto da ilusão, eu entro em desequilíbrio aqui, ó. Aí eu entro em desequilíbrio. Eu sou assim e eu quero ser assim. Aí o que é que acontece? Acontece que faz muitas pessoas que estão encarnadas sofrerem. É a aparência. Então, como eu não consigo ser o santo que eu gostaria, eu começo a fingir que eu sou santo, né? Começo a fazer assim, olhar para o céu, né? Mas vai conviver comigo aqui. Eu pergunto para minha mulher se eu sou santo. Pergunto para os meninos que moram aqui comigo aqui, né? Eles sabem quem eu sou de verdade, né? Às vezes nem eles, né? Mas eles me conhecem melhor. E o que é ser aceito que a gente está falando aqui? Que é o que todos nós queremos. É ser amado com aquilo que nós temos de bom e de ruim. Isso é amor de verdade. Quando você ama alguém, né? E você se decepciona porque você está amando uma imagem que você criou, não aquela pessoa. Por isso que Jesus, né? Jesus não aconteceu isso com ele. Por quê? Porque Jesus sabia qual que é o gado dele, né? Jesus, quando ele veio, sabia, a minha turma é essa aqui, ó. Ele olhava pro Pedro e falava assim, Pedro, eu sei muito bem o que você pode me dar. Você vai me negar lá na hora, lá, porque eu precisar de você, você vai me negar. Né? Ele olhou pro Judas e falou, Judas, gosto demais de você, te chamei para ser meu amigo, né? Nós conversamos lá no mundo espiritual, sei das suas possibilidades, mas no dia que você precisar, você vai me trair do mesmo jeito que você vira a cara, é o que você dá conta. Mas não deixe de chamar por isso não. Então Jesus, ele não se surpreendeu com ninguém. Sabe por quê? Exatamente por quê? Porque ele nos conhece. E quando a gente conhece a verdade, ela nos liberta. Lembra? Tudo que Jesus fala está encadeado nessa questão. Jesus nos conhece, nos conhecendo, ele sabe o que esperar da gente. Então ele não se surpreende, não se surpreendendo, ele não se ofende. Nós não conhecemos. Então quando eu olho para uma pessoa, né, ou olho para mim mesmo, eu crio uma ilusão em torno daquela pessoa. Marcelo tem que ser perfeito. Né? Aí eu começo a fingir para mim mesmo que eu sou perfeito, que eu sou lindo, maravilhoso, que eu não erro nunca. Aí no dia que eu fico de cara com o meu erro, o meu mundo cai. Eu quero até suicidar. Né? Porque eu não estou preparado para conviver comigo mesmo, para olhar no meu face a face com a própria consciência. Né? O André Luiz fala isso. Quando eu estou relacionando com alguém é a mesma coisa. Eu crio uma imagem daquela pessoa e quando ela não me atende naquilo que eu espero, eu falo que eu estou decepcionado, que a culpa dela de eu ser infeliz é aquela. Né? Então nós temos que pensar muito nisso. Porque quando nós nos relacionamos com os outros, muitas vezes nós não queremos conhecer a pessoa. Nós queremos a ilusão que nós criamos em torno daquela situação. Eu lembro que alguns anos atrás, a gente estava na casa espírita, eu devia ter uns 22 anos, praticamente, já fazia atendimento fraterno. E aí eu estava na casa espírita, né? Chegou uma companheira lá da casa espírita, lá, antiga, lá, para conversar. Uma jovenzinha, uma mocinha dos 17 anos, né? Vocês imaginam, eu tinha uns 20, eu fiquei todo... né, feliz, né? Aí, isso tem mais de 20 anos, tá, gente? E aí o que aconteceu? A mocinha chegou lá, né? E falou, Marcelo, quer conversar com você? Beleza, que eu tô muito apaixonado por uma pessoa, que não sei o que eu tô amando, e eu olhando, que bom, né? E ela chegou pra mim, eu tô amando, e só que o que acontece? Ele namora, ela ele tem um problema, esse rapaz lá, ela da escola dela. Ele namora. Né, ele teve várias namoradas, inclusive 2 amigas minhas foram namorada deles nas últimas semanas. Eu olhei assim pra ela e falei assim, ainda vai dar problema. Né? E aí eu falei assim, olha, se ele tem, né, várias namoradas, então vai ser difícil a relação, né? Ainda mais que eu sei que você é meio ciumenta, meio apegada, né? Falou, não, comigo vai ser diferente. Você vai ver que comigo vai ser diferente, porque eu amo demais e ele vai ficar comigo e tal. E falou mal das outras meninas até falar, chega. Né? Que não... Passou uma semana, a gente estava lá na porta da casa espírita, lá esperando abrir, né? Muito sentado lá na rua. Né? E aí passa, né, a companheira, né, a jovenzinha com o rapaz, né, que eu imaginei na hora que era o pretendido dela, o escolhido. De mão dada, aquela coisinha, né, um namoro adolescente assim, né. Aí eu fiquei olhando assim, né, ela toda feliz, tipo assim, me olhou e falou, viu, tá namorando com ele, né? Passou nem 15 dias, ela me liga lá em casa, Marcelo, chega mais cedo na casa, eu preciso conversar com alguém, eu tô muito sofrida, papapá. Eu falei, vou lá, né.
Cheguei mais cedo. Na hora que eu entro, né? Ela senta, né? Mal a gente sentou na sala lá pra começar, né? Fez uma prece lá pra começar a conversar. Ela fala que o fulano de tal me traiu, que ele é um sei lá o que, falou um tanto de palavrão, um tanto de palavra que não repete, não vê o caso, né? Porque ele me traiu, porque ele me enganou, porque ele ficou lá com a minha prima. Eu falei assim, nossa senhora, né? E ele me enganou demais e eu não perdoo. Eu falei assim, não te enganou não. Não te enganou não, né? Porque quando você começou a namorar com ele, você não sabia que ele tinha um ar de namorar com as 5 ou 6 ao mesmo tempo? E por que no seu caso ele ia mudar? Né? Não, mas ele não podia porque eu falei que eu amava, que eu isso, que eu aquilo. Eu falei assim, não, você se iludiu. Né? E, na verdade, o que aconteceu? Quem que era mais culpada pelo processo? Ela. Ah, tô sendo machista ou não? Né? Porque ela entrou no relacionamento com o rapaz sabendo do desequilíbrio dele no campo aí da fidelidade, da questão da afetividade. É um espírito que não estava pronto para a questão de fidelidade afetiva. E ela foi do mesmo jeito, porque com ela ia ser diferente. Ou seja, ela foi arrogante. Né? E aí quando aconteceu com ela o que aconteceu com todas, e ela se viu como sendo mais uma da lista, vamos dizer assim, né? O que aconteceu? O mundo dela caiu. Mas se você for analisar bem, né, ela já via a situação, ela já conhecia a fama do rapaz. Então por que ela foi se envolver? Porque no fundo, ela estava apaixonada não pelo companheiro do jeito que ele era, mas pela ilusão que ela criou em torno dele. E tão grande quando era a paixão, virou a raiva, que ela tem raiva dele até hoje. 20 anos depois, né? Passou mais de 20 anos, eu conversei com ela sobre isso, ela tem raiva do rapaz até hoje. Entendeu? Pra você ter ideia, né? E isso é um reflexo do que a gente, né, vive nas nossas relações. Muitas vezes nós sabemos que o companheiro não dá conta de determinada coisa, nós queremos que o companheiro vista aquela camisa. Né? É aquela coisa, eu tenho um amigo muito rico, você fala assim, ele vai me emprestar dinheiro, mas você sabe, o cara não empresta, não tira dinheiro nem para comprar, não compra nem pãozinho na padaria. Né? O cara, você chega na casa do cara e ele tá rachando uma marmitex lá com mais 5. Né? O cara pode ser o cara mais rico do mundo. Você fala assim, não, eu vou lá pedir dinheiro. Você tá indo lá pra tomar um não na cara. Mas eu vou, né? Porque ele é meu amigo, né? Ainda faço assim, ainda jogo a responsabilidade nele. Né? Eu sei que ele é avarento, eu sei que ele não empresta pra ninguém, mas eu vou lá pedir dinheiro pra ele assim mesmo. Por quê? Porque no fundo, eu acho que eu sou melhor, que no meu caso vai acontecer um milagre. Né? E quando ele não me empresta, a culpa é dele. Não, ele tá sendo o que ele é, gente. Né? Muitas vezes nós culpamos os outros por serem o que são. Porque nós não queremos ver os outros do jeito que eles são. Por isso Jesus não culpou ninguém. Quando Jesus começou a relacionar com as pessoas, quando ele encarnou, né, e ele chamou os discípulos um a um, ele sabia. Ele sabia que o Tomé era o cara cético, que o Tomé era o cara que ia sair perguntando de tudo, que queria saber. Ele sabia que o Pedro era o cara que era apaixonado, que do mesmo jeito que falava que amava ele, se apertasse o negócio ele cascava fora. Ele sabia que o João Evangelista era a alma espiritual mais próxima dele, né? Mas era meio voado, muito jovem. Né? Ele sabia que o Judas ia trair, porque o Judas não dava conta, o Judas queria poder material mesmo. Ele sabia que todas aquelas pessoas que estavam ali no entorno dele, né? Enquanto elas fossem beneficiadas por ele, eles iam amá-lo. Mas no dia que ele falasse um trem que desagradasse, ele ia morrer. Que foi o que aconteceu. Enquanto Jesus curou e ajudou, né? Ele foi amado pela multidão. No dia que Jesus falou assim, olha, o romano tem mais fé que você. Aí ele ofendeu, porque o romano tem que ser o inimigo. O romano é um assassino, é um bandido. O romano é o cara que está invadindo nosso país. Você é o Messias de Israel, você é o Messias do mundo. Não, você é doido, você tem que mandar os romanos a PQP, Jesus. Estou te entendendo, não. Estou decepcionado com você, Jesus. Você desceu, Deus te mandou para resolver o nosso problema. Você está abraçando romano e na casa de prostituta. Tem um negócio errado com isso aí. Foi isso que aconteceu com Jesus. Né? Mas Jesus sabia muito bem o que as pessoas davam conta, como ele sabe que nós damos conta. Aí que entra a questão da espiritualidade. Quando os espíritos de luz vêm pra gente e falam assim, eu amo vocês do jeito que vocês são, eles falam de verdade. Porque eles sabem muito bem, eles sabem aquele lado podre que a gente tem, mas eles sabem que esse lado podre um dia vai sumir, né? E que vai ficar só a luz, porque a luz é eterna. Os defeitos são transitórios. E quando a gente pensa nesse aspecto e trabalha o evangelho na nossa vida de maneira libertadora, muita coisa vai mudar na nossa caminhada evolutiva. Muita coisa vai se transformar. Mas nós precisamos adquirir maturidade espiritual. Primeira coisa, parar de lidar com culpa. A minha vida não é ruim ou melhor porque alguém fez ou deixou de fazer alguma coisa. Somente espírito de reunião mediúnica, esses espíritos trevosos, vai tudo na reunião mediúnica, sempre tem um culpado para os problemas deles. Porque a Magninha me traiu.
Porque o fulano de tal roubou minha fazenda, porque o outro me enganou, porque o outro me deu um tiro nas costas, porque o outro era meu dono, era escravo e me espancou até a morte. Por quê? Porque o outro. Né? Ou então, quando ele sai do outro, ele vira pra ele, fala assim, porque eu sou um animal, porque eu sou muito mal, porque eu sou isso, porque eu sou desequilibrado, porque eu sou isso. Culpa. Espíritos superiores não querem saber de culpa, eles querem saber de responsabilidade. Olha, lá no passado eu fiz. Lá no passado eu pisei na jaca mesmo, por quê? Porque naquela época eu era só um espírito infantil. Hoje eu já cresci um pouquinho, já não vou fazer a mesma coisa. Talvez eu erre em outros aspectos, porque me falta ainda, né? Tarimbo espiritual. Mas aquilo lá que eu fiz no passado, você matando os outros, cortando a garganta dos outros, isso eu não faço mais, não, pode ter certeza. Né? E me arrependo disso. Eu posso ajudar quem eu fiz aqui? Posso, vou lá e vou ajudar. Né? Mas não vou sofrer mais com isso, não. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Né? É a mesma coisa você cobrar o elefante lá de ter pisado na cabeça da formiga. O elefante nem sabe o que ele fez. Hein? Então nós temos que ter esse conceito aí. Então Jesus ele vai trabalhar muito perdão com a gente. Ele vai trabalhar o perdão como algo recíproco. Pai, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha que interessante. E dá a dica, né? Perdão vem na medida que eu perdoo. Aquilo que eu perdoo me é perdoado. Se eu perdoo tudo, se nada me ofende, nada que eu faça é ofender ninguém nunca. Espírito de luz. Isso é o espírito de luz. Né? Os espíritos de luz não pedem perdão porque eles nunca se ofendem nem ofendem ninguém. Né? E esse é o nosso ideal, esse é o nosso destino, né, meus amigos? Mas é isso, nós estamos falando aí demais, né? Hoje, exatamente, nós estamos quase vivendo na culpa. E a culpa é um mecanismo das trevas para nos dominar. Porque os espíritos trevosos, eles nos dominam através da culpa. Sabe? Então, quando eu me sinto culpado, eu baixo meu padrão vibratório e entro na sintonia astral de espíritos que são tão culpados quanto eu. E a gente fica trocando vibração negativa de culpa, de sofrimento, de ressentimento, de amargura, de ódio, né? Porque eu te culpo, você me culpa. A culpa é do espírito desencarnado, eu tô sendo perseguido aqui, tem um obsessor aqui que não deixa minha vida ir pra frente. Tem um fulano de tal que não deu. A culpa é do meu chefe, a culpa é da minha mulher, do meu filho, do meu irmão, do meu cunhado, da minha mãe, do meu pai que não me amou, do meu tio, do meu primo, do meu amigo, do meu irmão, do espírito desencarnado. A culpa é do mentor que não vai resolver o meu problema. Cadê esse Lucas aí? Ô Lucas, pô, né? Tô lá, né? Não ganho aumento de salário, essa culpa é sua, você falou, né? Seu mentor, você tem que resolver, né? Então nós estamos culpando os outros. Ou então a gente está culpando a gente mesmo. E nesse ciclo, nós ficamos naquela que o Emmanuel chama de reencarnações de baixo nível espiritual. Né? E Jesus fala assim, misericórdia quero, não sacrifício, é misericórdia com a gente mesmo. Não, Marcelo, né? A gente olhar pra ele e falar assim, olha, ontem eu errei, por que eu errei? Eu não dava conta. Eu sou fraco. Podemos falar isso? Podemos, desde que eu aplique isso pro meu irmão. Quando ele errar comigo, eu falo, não, o fulano de tal não fez por mal, né? Ele me dedurou lá pro chefe, lá porque eu saí 5 minutos mais cedo, é porque ele é fraco, né? Ele não pagou aquele dinheiro que eu emprestei pra ele porque ele é fraco. Ele deu em cima da minha mulher assim que eu tava olhando, né? Ele é o meu melhor amigo. Porque ele é fraco. Porque ele não sabe o que faz. E isso é o perdão que liberta. Porque o perdão está diretamente ligado ao entendimento. Você só entende aquilo que você está disposto a conviver. Isso é amar. O amor, né, é convivência e aceitação. Aceitar o outro do jeito que ele é amor. E é como Jesus nos aceita, é como Jesus nos ama, é como Jesus trabalha a nossa caminhada evolutiva, né? Com amor. Pessoal, o nosso tempo está chegando ao fim, né? Eu estou encerrando um pouco mais cedo para evitar de não salvar as lives, né? Nós estamos tendo um problema de salvar aí, nós estamos colocando no canal no YouTube, né? A gente tem aí o Amigos do Caminho lá no YouTube, né? Com o mesmo nome aí. E quem quiser nos acompanhar aí, os estudos, as lives, né? Só observar aí que a gente está deixando salvo todos os dias, né, as lives aqui no IGTV e estamos migrando, né, algumas para o YouTube. A gente vai começar aí, a gente consegue fazer uns estudos no YouTube também, tá? Mas a gente está se organizando aí com a ajuda de alguns amigos. Queria agradecer a todos que nos ajudaram, né? Sei que tem muitos companheiros aí que nos ajudam de muitas formas, né? Amanhã nós temos lá na Casa Espírita, a gente trabalha lá no Grupo Francisco de Assis, que nos recebe com tanto amor, né? A nossa disposição de cesta básica, né? 76 famílias, graças a Deus, né? Que vão receber a cesta lá amanhã. E eu queria agradecer a todos aí que nos ajudaram, que nos ajudam através das vibrações do bom pensamento, né? E lembrar, gente, às vezes a gente está distante
né? Fala assim, eu queria ajudar, né, no trabalho lá que vocês fazem. Fala, gente, você pode ajudar o seu vizinho aí do lado aí que está passando fome, você pode ir numa instituição aí perto da sua casa, você pode visitar um asilo, um orfanato, né? E a gente sabe que a situação está muito difícil, né? As coisas estão pela hora da morte, a gente foi fazer compra hoje, né, com a minha esposa aqui, os preços das coisas estão exorbitantes, né? E as pessoas estão passando dificuldades. O que a gente puder fazer para aliviar os nossos irmãos, que a gente faça, meus amigos. Né? Domingo nós temos a nossa live do Apocalipse, né? Nós estamos no capítulo 16 do Apocalipse. Nós vamos fazer domingo às 8 da noite, tá? 20 horas. Quem puder nos acompanhar aí, seja, né, muito bem-vindo. Quem não puder, né, puder pensar bem no momento, mandar uma vibração, já ajuda pra caramba. Queria agradecer mais uma vez a todos vocês que nos ajudam, né? E pedir a Jesus aí para abençoar cada um de nós. Nós vamos em breve começar a falar do nosso projeto de Natal, né, que é o Universo dos Sonhos. Nós vamos, apesar do isolamento social, nós estamos com umas ideias muito legais aí, né, para poder fazer doação da ceia de Natal para as famílias que a gente assiste. Nós vamos montar um kit, vamos ver o que a gente faz, né? Vai ter o presente das crianças, vai ter os alimentos, a gente vai entregar, né? Vai fazer uma coisa virtual, assim, né? A gente vai ter só a entrega, não vai ter a festa igual a gente tem todos os anos, né? Por causa dos momentos aí da pandemia. Mas nós vamos falar assim, nós vamos precisar da ajuda de quem puder colaborar conosco aí nessa festa que a gente sempre faz, né? Mais uma vez, meus amigos, queria agradecer, desejar aí muita paz, muita luz. Pedir a Jesus que abençoe a todos nós, né? Quem quiser ouvir um pouquinho, né, e ler um pouquinho sobre perdão, né, recomendo a mensagem do nosso querido Liel aí, né, que deixou a mensagem hoje sobre o tema aí com a gente aí, que a gente, né, deixando de lado os inúmeros erros de português do Marcelo, tá? Os erros de português do Marcelo, né? Mas a essência da mensagem está lá, né, no Instagram. E quem quiser ler, compartilhar, e fique à vontade, tá certo? Muito obrigado, boa noite, fiquem todos com Deus. Jesus nos ilumine hoje e sempre. Vamos trabalhar o perdão.